Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aulinha de física. Nas nossas últimas aulas, a gente começou a estudar os conceitos básicos de calorimetria, a gente fez aquela nossa lista de exercícios, e hoje a gente vai avançar os nossos estudos de calorimetria, falando um pouquinho sobre a noção termodinâmica de equilíbrio térmico e explicando um pouquinho dos gráficos lá de mudança de estado de agregação e os gráficos e os diagramas de fase também. Beleza? Então, ó, vou projetar aqui os nossos slides, lembrando que a galera aí que quiser, que está participando ao vivo, que quiser interagir, que quiser participar, pode ficar à vontade para perguntar, para entrar com áudio aí. E se você está vendo esse vídeo depois, não tem problema nenhum também. Só não fique com dúvidas para vocês. Então, caso você tenha alguma dúvida, manda para mim no fórum lá, ou pode mandar no privado também, e a gente vai tirando essas dúvidas juntos. Beleza? Estamos aqui, ó, com o nosso slidezinho da aula de hoje. Na nossa aula passada, né, nas nossas aulas anteriores, a gente estudou os princípios básicos ali introdutórios de termometria e de calorimetria. Então, hoje a gente vai continuar com algo que a gente chegou até a ver em alguns exercícios. Agora a gente vai oficializar, né, o aprendizado disso, que são as curvas de aquecimento e resfriamento, certo? Essas curvas, na verdade, gente, são gráficos que relacionam a quantidade de calor cedida pelo corpo com a temperatura do corpo. A lógica é a seguinte, ó, eu tenho um determinado corpo que está numa temperatura qualquer. E aí ela começa a receber calor, e conforme ela vai recebendo calor, ó, a temperatura vai subindo. Ela vai subindo, 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 até que ela chega, ó, no TF, que é a nossa temperatura, se funde, aquela substância sai da fase sólida e passa para a fase líquida. Durante o processo de fusão, gente, conforme a gente viu na nossa aula passada, a substância ela está recebendo calor, mas ela não está mudando a temperatura dela, porque ela está gastando esse calor todo para mudar de fase. Então, ó, eu tenho um aumento aqui, ó, na quantidade de calor. Ó, meu gráfico está andando para frente, então está aumentando a quantidade de calor, né, porque para frente aqui ó, a quantidade de calor, mas ele não está tendo variação na temperatura. Ó. Ele não está indo nem para cima nem para baixo. Ele vai nesse processo ó, de só receber calor sem aumentar a temperatura até o momento em que todo o sólido ali se fundiu, ou seja, todo o sólido ali se transformou em líquido, e aí nesse momento o líquido começa a ser aquecido novamente. Ó. Ele vai aquecendo, 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 até chegar novamente no ponto de evaporação aqui, ó, na temperatura de evaporação, ok? Ou temperatura de vaporização. E aí, quando ele chega nessa temperatura, novamente, assim como aconteceu na fusão, ó, ele para de aumentar a temperatura e passa a gastar todo esse calor simplesmente quebrando aquela estrutura molecular do líquido para transformar aquilo num gás. E aí esse líquido vai evaporando, 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 até que ele termina de transformar completamente aí, ó, em gás, e aí o gás começa a ser aquecido. Ok? Beleza? Então, basicamente isso, eu acho que a Siri acabou de me responder ali. Tudo bem, galera? Dúvidas aí? Tá fluindo bem? Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso fórum. Se alguém perguntou alguma coisa. Excelente, excelente, excelente. Então, fluindo bem, vamos seguir em frente aqui. Esse aqui, então, gente, é o gráfico de uma substância. Percebam que eu, propositalmente, nesse gráfico aqui, não tem valores nenhum, porque esse gráfico aqui ele serve para qualquer substância, ok? Aí, ó, no caso específico da água, a gente tem aqui ó, um diagrama de aquecimento da água, que mostra como que isso funciona com a água pura. A gente sabe que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, a temperatura de vaporização é 100 graus Celsius,
Então, eu tenho aqui, por exemplo, a água começando a menos 20 graus, ela está na forma de gelo, e aqui, ó, quando o meu gráfico está crescente, eu tenho esse gelo sendo aquecido até ele chegar a 0 graus. Nesse momento, esse gelo começa a derreter, ou seja, ele começa a sofrer fusão até o instante em que ele se transforma de gelo a 0 graus para água a 0 graus. Essa água, a partir de então, começa a ser aquecida, ó, olha aqui o meu gráfico crescente novamente, até que a água chega a 100 graus. Quando ela chega a 100 graus, ela começa a evaporar, 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 até que ela se transforma em vapor de água a 100 graus, e a partir daí esse vapor vai aquecendo novamente. Aqui ele mostra ó, como é que isso funcionaria na prática. Eu tenho dentro de um recipiente aqui ó, um gelo a menos 20, ele vai se transformar em gelo a 0 graus, esse gelo vai derreter, se transformando em água a 0 graus, essa água vai ser aquecida, se transformando em água a 100 graus, essa água a 100 graus vai evaporar, transformando em vapor a 100 graus, e aí esse vapor vai ser aquecido até virar vapor a 120 graus. Isso aqui, se vocês lembrarem, galera, são aqueles passinhos que a gente usou quando a gente estava fazendo aqueles cálculos de calorimetria, usando o calor sensível e calor latente, lembra? Primeiro momento, primeira fase, o primeiro instante, eu tenho o gelo derretendo, depois a água aquecendo, depois, e aí depois a gente somava todos os calores no final. A lógica aqui é a mesma. O que é importante a gente perceber, pessoal, tanto nesse diagrama aqui, ó, quanto no diagrama anterior? Aqui eu estou mostrando uma curva de aquecimento, mas se fosse uma curva de resfriamento, seria exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser crescente, ela seria decrescente. Ela ia começar daqui, descendo, depois fica plano, depois desce, depois fica plano, depois desce. E seria o mesmo processo. Ó. Gás. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. No outro eu sei que dá. Aqui. Ó, vamos fazer com um lápis, meu irmão. Eu poderia desenhar um curva de resfriamento que fosse assim, ó. Ela desce. O que é ela descendo aqui, ó? É o gás resfriando. Aí, ó, ela fica plana em um instante aqui. O que representa isso? O gás condensando e se transformando em líquido. Aí ele vai descer novamente. E aí o que é isso? É o líquido esfriando. Aí ela fica plana novamente, que é o quê? O líquido solidificando e virando um sólido. E aí depois ele desce novamente. É o sólido resfriando. Então, ó, esse gráfico ele pode ser tanto crescente quanto decrescente. Beleza? Ok, bonitos? Aproveitar que eu já saí aqui para a gente poder ver. Águida, beijo. Tá aí assistindo também. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Então, ó, tá aqui o nosso gráfico lindo, né? Muito bem desenhado por mim. E aí, gente, a gente vai chegar no principal tópico dessa aula de hoje, que é o princípio geral das trocas de calor, que é o que a gente é o que a gente chama de equilíbrio térmico, ok? A lógica, gente, é a seguinte. Na verdade, essa fórmula, esse conceito aqui, ele aparece de uma maneira muito elaborada, mas ele é muito óbvio. Eu vou falar e vai fazer todo sentido para vocês. Qual é a lógica? Se eu tenho corpos que estão isolados, ó, eles estão em um sistema termicamente isolado, ou seja, eles não estão ganhando nem perdendo o calor do ambiente, eles estão só eles ali junto com eles. O total de calor trocado entre os corpos sempre é igual a zero.
Felipe, não fez o menor sentido isso que você está falando. Então, como que vai fazer sentido? Gente, a quantidade de calor que o corpo dá para o outro tem que ser sempre igual à quantidade de calor que o corpo recebe do outro. Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos e um cedeu 100 calorias, ou seja, ele perdeu 100 calorias, ele ficou com menos 100 calorias, obrigatoriamente o outro vai ganhar 100 calorias. Então, ele vai ficar com mais 100 calorias. Menos 100 mais 100, zero. Certo? Se fossem três corpos, e aí os dois que estavam mais quentes lá, um perdeu 30 calorias, o outro perdeu 50 calorias. Obrigatoriamente, o terceiro corpo vai fazer o quê? Ele vai ganhar 80 calorias. É isso que é esse princípio das trocas de calor, é isso que é essa fórmula aqui. É só para dizer o seguinte, que o total que os corpos cedem tem que ser sempre igual ao total que os corpos ganham. Que aí o que eles cedem ficou negativo, o que eles ganham ficou positivo, positivo com negativo vai se anular e vai ficar zero. Ok? Então, se eu tenho um corpo aqui que cedeu 50 calorias, o outro que cedeu 50 calorias, um outro que cedeu 50 calorias, obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos um para poder receber exatamente 150 calorias. Isso é o princípio geral das trocas de calor. Ok? E aí, gente, o que acontece quando os corpos entram em equilíbrio térmico? Quando eles entram em equilíbrio térmico, acontecem essas trocas de calor e a temperatura deles, a temperatura final deles, fica igual. Um cede calor para o outro de um jeito que, no final das contas, as temperaturas fiquem iguais. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, para a gente poder entender como que isso funciona na prática, ok? O exemplo é o seguinte, ó, uma jovem mãe coloca 200 litros de água em uma piscina infantil no quintal de sua casa e verifica que a temperatura da água é de 20 graus Celsius. Decide, então, esquentar 5 litros de água até 100 graus Celsius e misturá-lo com a água da piscina. Sua intenção, naturalmente, é que seus filhos possam se divertir em uma água um pouquinho mais quente. Então, ela estava na piscina ali de 200 litros e a água estava a 20 graus Celsius, ela aquece 5 litros de água até ó, a temperatura de fervura. Quando a água começa a ferver ali, ela tira do fogo e joga na piscina para poder esquentar um pouquinho a água da piscina. Então ele pergunta o seguinte, ó, desconsiderando as trocas de calor com o ambiente, ou seja, estou considerando um sistema isolado, um sistema que não está nem recebendo nem ganhando calor do ambiente. Será que a mãe atingiu o objetivo? Será que ela fez a água ficar um pouquinho mais quente e melhorar a sensação térmica ali para as crianças? E principalmente, qual a temperatura final da mistura na piscina? Ok? Então vamos analisar esse problema aqui, ó, como que a gente vai resolvê-lo. Primeira coisa, a gente tem que se lembrar que cada litro de água é 1 quilograma de água, né? 1 litro de água pesa exatamente 1 quilograma. E o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Ok? A temperatura da água vai entrar em equilíbrio quando tanto a água que já estava na piscina quanto a água que foi colocada igualarem as temperaturas. Nesse momento, acaba para a troca de calor. Então, ó, a gente tem aqui, conforme a gente viu, ó, no princípio das trocas de calor, as duas quantidades juntas somadas, no caso aqui são só duas, né? Então eu posso excluir aqui esse Q3, Q4, Q5 até o Qn, só que Q1 mais Q2, a soma tem que dar zero. Então, ó, colocando aqui, a quantidade cedida mais a quantidade recebida tem que dar zero. Quantidade cedida, ó, vai ser a quantidade de calor da água que já estava, da água que foi colocada da água quente que foi colocada pela mãe, que é a que estava com a temperatura mais alta. Quantidade recebida vai ser da quantidade de água que estava na piscina. Vamos fazer as transformações aqui, ó. 1 litro vale 1 quilograma, 5 litros, 5 quilogramas de água. Como na calorimetria a gente usa grama, 5 quilogramas equivale a 5.000 gramas. Então tá aqui, ó. 5.000 é a quantidade de água ó, que foi colocada. Ok? 1 é o calor específico da água. 1 é o calor específico da água.
E ΔT, gente, não é a variação de temperatura? Variação não é sempre valor final menos valor inicial? A temperatura final é o que eu estou procurando. A temperatura inicial da água, o problema me deu. É 100. Então ficou o quê? 5.000 vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final menos 100. E no caso da água que estava na piscina, eram 200 litros, ou seja, 200 mil gramas, seguindo a lógica aqui dos 5 litros. 200 mil gramas vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Nesse caso, a temperatura inicial da piscina é 20. Ok? Aí virou uma equação comum, do tipo que a gente está mais que acostumado a resolver. 5.000 vezes 1 é 5.000, 5.000 vezes TF, 5.000 TF, 5.000 vezes 100, 500 mil. 200 mil vezes TF, 200 mil TF, 200 mil vezes menos 20, menos 4 milhões. Letra para um lado, número para o outro, fica o 5.000 TF aqui, fica o 200 mil TF aqui, eu passo para o outro lado. O menos 500 mil, que vira mais 500 mil, e o menos 4 milhões, que vira mais 4 milhões. 5.000 mais 200, 205 mil TF, 500 mil mais 4 milhões, 4.500. 205 mil TF igual a 4 milhões e 500 mil. O 205 mil eu passo dividindo, corto aqui esse monte de zero, 4.500 dividido por 205 vai dar aproximadamente 21,95 graus Celsius. A temperatura final, depois que ela despeja aquela água fervendo na piscina, não aumentou nem 2 graus Celsius, galera. Olha só. Estava 20 graus, foi para 21,95. Então, se a mãe queria fazer a água ficar com a temperatura mais amena para as crianças, eu acho que ela não conseguiu, né? A temperatura final foi só isso. Ok? Deixa eu ver aqui se chegou alguma mensagem no chat. Apareceu um barulhinho aqui de chat. Deve ter vindo mensagem. Pois é. Sacanagem, né, Guilherme? Queimou, gastou gás ali, gastou água, jogou água ali e não adiantou absolutamente nada. Mudou a temperatura em quase nada. Beleza? Podem ficar tranquilos, galera, que na lista de exercícios que eu vou postar para vocês hoje vai ter bastante dever disso de equilíbrio térmico para vocês praticarem aí. Então, não se preocupem que vai dar para fixar bastante esse conceito. Ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho sobre calorímetros. Os calorímetros, gente, são os materiais que a gente usa para poder fazer esse tipo de medição de troca de calor. Eles são objetos, eles são recipientes que servem para isolar termicamente o que está dentro dele para que ele não ganhe nem perca calor do ambiente. Vamos pensar num calorímetro comum, o isopor. O isopor que a gente usa, por exemplo, em festa, eu vou levar lá um refrigerante, uma água, uma cerveja, no isopor fechadinho ali para poder manter a temperatura. O isopor ele é um bom exemplo de calorímetro. Ele serve como? Ele isola o que está ali dentro para que a troca de calor aconteça só ali dentro e o calor externo não esquente o gelo ou a bebida ou as coisas que estão lá dentro, certo? Então o isopor é um exemplo aí de calorímetro. Ele serve justamente para evitar essa troca de calor. E é claro, galera, que esse evitar não significa impedir. Não existe um calorímetro perfeito. A gente usa nos nossos problemas de física, assim como lá no ano passado, a gente falava assim, ignore a resistência do ar, ignore não sei o quê. A gente sempre ignora as coisas na física para poder encontrar valores aproximados de uma maneira que a gente consiga criar esses modelos matemáticos, certo? Então a gente vai falar assim, num calorímetro ideal. O que é o calorímetro ideal? Seria esse calorímetro perfeito, que ele não tem troca nenhuma, ele não perde nem ganha energia nenhuma para o ambiente. Mas isso, na verdade, não existe, entendeu? Então, os calorímetros do mundo real, eles sempre perdem ou ganham um pouquinho de calor com a vizinhança, com o ambiente.
mas nos nossos probleminhas vocês sempre vão ler assim, ó, num calorímetro ideal, parará, 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 parará. E aí vocês vão saber o quê? Ah, não, se ele está dizendo que é um calorímetro ideal, ele está dizendo que o sistema é isolado. Ou seja, ele está dizendo que essa soma aqui tem que dar zero. Percebam ó, que eu falo aqui, ó, que o calor, a quantidade é nula em um sistema termicamente isolado. Então, para eu dizer que o sistema é termicamente isolado, eu digo o quê? Ó? Em um calorímetro ideal. Beleza? Então, aqui é só para vocês conhecerem o conceito do calorímetro e saberem. Quando vocês lerem isso no probleminha de vocês, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando eu falo em um calorímetro ideal, eu estou falando o quê? Em um sistema isolado. Então, aqui, ó, um exemplo de calorímetro. Você tem um calorímetro composto de isopor e uma placa aqui, ó, de metal. E aí você tem vários corpos diferentes ali dentro trocando calor e um termômetro inserido ali para poder medir a temperatura final de equilíbrio naquele calorímetro. Beleza? Para finalizar a nossa aulinha de hoje, galera, vamos falar aqui sobre o diagrama de fases. E aqui, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o diagrama de fases, ele não é uma parada que vai envolver cálculo nem nada do tipo, tá? A continha da nossa aula de hoje está aqui, está no princípio das trocas de calor e no conceito de equilíbrio térmico, ok? Esse diagrama de fases ele é uma parada que, para gente aqui, ele vai ser puramente teórico, mas ele é bem confuso, ele é difícil até de interpretar, de olhar para esse desenho e falar assim, meu Deus, o que isso aqui significa? Então, vamos entender o que ele é, porque é muito comum, o diagrama de fases dessas paradas teóricas de termodinâmica, ele é uma das coisas que a gente mais vê em questão de Enem, por exemplo. Tem muita questão de Enem que mostra diagrama de fases e explica processos e pede para você interpretar processos ali usando um determinado diagrama de fases. Vocês vão ver que a gente vai ter questão aí na nossa lista de questões que vai mostrar o diagrama de fases para a gente extrair dados dele, não necessariamente para fazer conta, mas para extrair dados dele para interpretá-lo, certo? Diagrama de fases, ele é uma relação de pressão, ó, P aqui, ó, pressão e temperatura. E ele serve para mostrar em qual temperatura um corpo muda de fase sob determinada pressão. Felipe, não sei se isso está fazendo muito sentido para mim. Vamos lá. A ideia, gente, é que quando eu mudo a pressão sob uma determinada substância, eu mudo também as temperaturas de fusão e de vaporização e de ebulição daquele corpo, daquela substância. Então, por exemplo, quando eu falo que a água tem uma temperatura de fusão de 0 graus, a temperatura de fusão da água é 0 graus numa pressão normal ambiente, certo? A temperatura de vaporização da água é 100 graus numa pressão normal, ambiente, 100 graus. Mas percebam o seguinte, ó, vou dar um exemplo e vai ficar bem claro como que isso muda quando a gente muda a pressão. O que é, gente, uma panela de pressão? Uma panela de pressão, ele é um recipiente que ele deixa as coisas que estão ali dentro numa pressão maior do que a temperatura ambiente. Ele aumenta a pressão lá dentro, certo? E aí, o que acontece na panela de pressão e por que a panela de pressão cozinha as coisas tão rápido? Porque quando a água está lá dentro da pressão, a temperatura de vaporização dela aumenta. E aí a água chega a 100 graus e ela não evapora. Ela chega a 120 graus e ela não evapora. Ela demora muito mais para evaporar. E aí, com isso, ela fica numa temperatura muito mais alta e ela consegue cozinhar as coisas que estão dentro dela muito mais rápido. Faz sentido, gente? Vê se vocês conseguem entender essa sutileza. Ó, se eu pego lá, sei lá, um macarrão e eu coloco numa panela, eu coloco ali a água para ferver e coloco o macarrão dentro. A água está fervendo, eu sei que ela está a 100 graus Celsius. Eu não consigo fazer a água ficar na temperatura maior do que 100 graus. Então, o macarrão que eu colocar lá, ele vai cozinhar numa água a 100 graus Celsius. Porque se ela ficar numa temperatura maior do que isso, ela vai evaporar. E aí não vai ser mais água. Então, o macarrão
só pode ser cozinhado numa panela comum numa temperatura de, no máximo, 100 graus Celsius. No momento que eu pego esse macarrão e coloco numa panela de pressão, a pressão faz com que a água consiga aumentar mais ainda a temperatura antes de virar vapor, certo? E aí, esse macarrão ele vai estar numa água muito mais quente do que 100 graus Celsius e por isso ela vai vaporizar muito mais rápido. Então, essa é a lógica do porquê que aumentar a pressão aumenta a temperatura que eu preciso para poder fazer um gelo derreter, um sólido, né, fundir, ou um líquido evaporar, ok? E aí esse diagrama ele mostra para a gente justamente isso. Então eu tenho uma determinada temperatura, uma determinada pressão e regiões, ó, aqui, ó, com essa temperatura específica, nessa pressão específica aqui, o meu corpo está sólido. Então, eu vou pensar aqui, ó, vou fazer uma linha reta, ok? Deixa eu tirar aqui para poder desenhar uma linha reta, para a gente poder visualizar. Ó. Vou desenhar uma linha reta aqui, ó. Digamos que aqui, ó, a minha pressão não muda nunca. Se a minha pressão não muda nunca, eu tenho uma determinada temperatura, que é a temperatura que o meu sólido, ó, esse lado aqui é sólido, vira líquido. E depois eu tenho uma outra temperatura aqui, ó, exata, em que o meu líquido vira gás, que isso tudo aqui é gás, ó. Ok? Se eu diminuo essa pressão, ó, a temperatura ficou um pouquinho menor. E a temperatura que o meu líquido vira gás ficou menor ainda. Ah, se aumento a pressão, talvez vai ter aqui, ó, eu não vou ter nenhum local em que o meu líquido vira gás no meu gráfico. Meu líquido teria que... Eu vou prolongar esse gráfico aqui, ó, ele teria que ser só numa temperatura muito mais alta. Ok? Então, a lógica aqui é que, conforme eu aumento a pressão, eu aumento a dificuldade para que esses gases se condensem ou para que os líquidos se solidifiquem. E aí percebam o contrário. Ó. Quando eu baixo muito a pressão, chega um momento, ó, em que eu nem tenho, ó, fase sólida e fase líquida. Eu tenho uma mudança de sólido direto para gás. Ó, vocês estão vendo aqui? E se eu baixasse mais esse gráfico aqui do gás, ó, talvez houvesse uma pressão tão baixa, mas tão baixa, que não seria forte o suficiente para poder fazer aquelas moléculas ficarem juntinhas e se juntarem numa estrutura sólida. Então, numa determinada pressão muito fraca, as substâncias não conseguem se manifestar em outra forma que não seja a forma gasosa. Conseguem perceber, gente? Fez sentido para vocês isso aqui? E aí, galera, o que a gente observa olhando para esse gráfico? Eu sei que isso aqui é meio confuso, tá, gente? A gente vai poder analisar bastante gráfico aqui para poder entender melhor esse processo. Mas o que a gente consegue observar aqui, ó, analisando esse gráfico? As curvas, que a gente chama de curva de fusão, curva de vaporização e curva de sublimação, ou seja, os instantes, ó, as relações, ó, as pressões e temperaturas em que os sólidos se fundem, na minha curva de fusão, em que os líquidos evaporam, na minha curva de vaporização, que é essa curvinha 2 aqui, e em que os sólidos sublimam, os sólidos se transformam em vapor, que é a curva de sublimação. Ok? Essas três retas aqui, essas três curvas, na verdade, né, que não são retas exatas, essas três linhas, que são a linha 1, a linha 2 e a linha 3, elas representam justamente essas curvas onde a minha substância muda de fase. E as regiões desenhadas por essas curvas são as regiões em que o meu corpo é sólido, tudo isso aqui, ó, é sólido, tudo isso aqui é líquido e tudo isso aqui é gás. Ok? Isso aqui, gente, é um diagrama genérico. Vamos ver aqui um diagrama da água, para ficar mais fácil da gente perceber isso daqui. Ok?
Aqui, ó, numa pressão ó, de exatamente 1 atmosfera. Ok? Numa pressão ó, de 1 atmosfera. Eu tenho a minha fusão. Ó, tá meio torto esse gráfico aqui, né? Numa pressão de 1 atmosfera, eu tenho a fusão da água. Ó. A água começando a derreter mais ou menos a 0 graus. A água começando a evaporar mais ou menos a 100 graus. Ok? Existe também, gente, um ponto específico, que é esse pontinho aqui, ó, onde os 3 gráficos se encontram, que a gente chama de ponto triplo. Esse ponto triplo é um ponto exato, é um ponto de uma temperatura e pressão exata em que a substância ela pode estar em qualquer uma das 3 fases e uma mínima mudança vai fazer com que ela fixe em uma das 3 fases. É quase como se fosse ali o gato de Schrödinger, que ele está em 2 estados ao mesmo tempo. Esse ponto triplo não é isso, tá, gente? Não tem nada a ver com mecânica quântica, não. Mas ele é mais ou menos a ideia de que ele pode estar em qualquer uma das 3 fases e qualquer mínima variação vai fazer com que ele fique em uma das 3 fases. No caso específico da água, isso acontece numa pressão de 0,006 atmosferas e uma temperatura de 0,01 graus Celsius, ok? Nesse ponto específico, ele pode mudar de qualquer fase para qualquer fase instantaneamente. De sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para sólido, de sólido para vapor, de vapor para líquido. Ele está ali ó, pronto para sofrer qualquer transformação quando ele chega nesse ponto triplo, ok? E novamente, o problema diz o seguinte, ó, qual é o estado de agregação de uma molécula de água quando ela está numa pressão de meia atmosfera em uma temperatura de 50 graus? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico aqui e vou ver, peraí, ó, meia atmosfera é mais ou menos a metade do caminho aqui, ó, entre 1 atmosfera e 0 atmosferas aqui. Então, mais ou menos aqui, ó, metade do caminho. 50 graus é aqui, ó, entre 0 e 100, mais ou menos aqui, 50 graus. Qual é o ponto? Esse ponto aqui, ó. Que fase que eu tô? Eu tô no estado líquido, ó. Eu tô dentro desse trecho aqui, ó, que é o estado líquido. É isso que o problema vai pedir pra gente, para ele interpretar esse diagrama simplesmente dizendo, numa determinada pressão, numa determinada temperatura, qual é o estado de agregação? Ou, a partir, se eu estou sólido numa temperatura de tantos graus Celsius, a partir de qual pressão eu consigo fazer uma mudança de fase? Tudo isso sempre simplesmente olhando e analisando o gráfico. Beleza? E aí, gente, baseado nesse conceito aqui, só para a gente finalizar, a gente tem um experimento, que é o experimento de Tyndall, que é um experimento que dá para ser feito, na verdade. A gente pode fazer aqui em casa, né, cada um de vocês em casa, que é um experimento de regelo, que eles chamam. Que é o seguinte, é você conseguir passar uma corda de metal, né, pode ser na verdade, um fio de metal aqui, sob uma pedra de gelo, sem descongelar essa pedra de gelo, certo? E como que isso acontece, gente? O que o Tyndall fez? Ele pegou esse fio de metal, ele botou 2 pesos nas pontas, ok? E ele colocou aqui esse fio de metal sob o gelo. E aí, gente, o que acontece? O peso puxa o metal para baixo, certo? Quando ele puxa o metal para baixo, consequentemente, quando ele puxa o metal para baixo, ele faz pressão sob o gelo. Olha que legal. Ele aumenta a pressão sob o gelo. Então, ele faz com que o gelo se funda. Perceba, ó, que ele aumenta a pressão,
fazendo com que o gelo se funda, ó, diminui. Quando ele aumenta a pressão, ó, ele diminui. No caso específico da água, ó, ao contrário desse gráfico aqui que a gente viu, que quando a gente aumentava a pressão, a gente aumentava a temperatura de solidificação, ó, vocês percebem? No caso da água, no caso do gráfico genérico aqui, ó, quando eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura que eu preciso para fundir. No caso específico da água, ó, quando eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura que eu preciso para fundir. Então, quando eu aumento a pressão, eu faço com que o gelo derreta numa temperatura mais baixa. Então, mesmo estando a 0 graus ali, ó, mesmo estando a 0 graus ali, quando eu aumento a pressão, eu faço com que o gelo derreta exatamente embaixo desse fio. Ele derrete, o fio passa. Só que na hora que o fio passa, gente, a pressão que estava sob o gelo para de estar. Então ele volta a congelar, porque ele só derreteu porque ele estava numa pressão. Fez sentido? Ó, ele estava sob pressão, derreteu. Acabou a pressão, ele congela de novo. Aí embaixo, derrete. O fio passa, ele congela de novo. Aí embaixo, derrete. O fio passa, ele congela de novo. O fio consegue passar pelo gelo inteiro e conforme ele vai passando, ele vai recongelando em cima. E aí quando ele termina de passar e cai no chão, o gelo está intacto, como se nada tivesse acontecido. Olha que legal. Muito legal, né? Fisicamente falando, quando ele sofre pressão, ele começa a roubar calor das moléculas de água que estão em volta. Então ele puxa o calor dessas moléculas, né? E aí ele funde, certo? Depois que o fio metálico passa, ele devolve esse calor e derrete. Ok? Fez sentido, galera? Espero que sim. Vamos ver aqui o nosso chat. Se surgiu alguma dúvida. Não. Gente, todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar nossa aulinha de hoje? Lembrando, é claro, bonitos, que vou pegar esse material, vou postar para vocês, junto com uma lista de exercícios para a gente poder fazer. Vocês podem fazer em casa, fazer com calma. Qualquer dúvida, manda para mim no fórum. E na semana que vem a gente volta aqui para poder corrigir as questões juntos. Ok? Guilherme vai fazer a experiência de regelo, por favor, faça. A videoaula vai estar disponível, sim, tanto na plataforma quanto no YouTube. Eu posto lá para vocês também, caso vocês queiram assistir. Ok? É isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, seus lindos. Vamos encerrar a nossa aulinha de hoje aqui. Deixa eu aparecer para vocês, para me despedir bonitamente de vocês. Um beijo.